Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando um pouco mais sobre o que acontece no mundo, né? E um pouco sobre a lei. Porque o maligno, ele faz as pessoas desobedecer a lei. Porque quando desobedecemos a lei, desonramos o autismo. Em vários vídeos que eu faço, eu falo sobre isso. Em 1 Tessalonicenses 5:9, fala que o autismo não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yahshua. É o que o maligno fez, tirou Yahshua. E tirando Yahshua, o que fica a ira. E o que produz a ira? Desobedecer a lei. Ele faz desobedecer a lei, porque assim desonramos o autismo. O que aconteceu na Alemanha, essas guerras que aconteceram no mundo, e a segunda que aconteceu, principalmente por causa da Alemanha, o mal ele usa essas coisas, porque ele sabe que as pessoas... ele conhece o ser humano. Ele sabe que muitas pessoas não perdoam e querem vingança. Ele faz desobedecer, né? Porque no caso o evangelho ensina a amar o próximo e perdoar. Faz desobedecer a lei e a palavra do autismo. E essas guerras que aconteceu, um dos motivos de acontecer a segunda foi a primeira. E um dos motivos de acontecer a terceira é a segunda. Todos os conflitos que aconteceram na humanidade tem um dedo do maligno. Todas elas. E todos os conflitos mundiais, eles estão envolvidos. Por isso que é chamado de o grande dragão vermelho. O vermelho simboliza o sangue. As guerras que ele faz os homens, né, fazerem. E no caso também ele vai usar o anticristo, né? Ele vai usar a aparência dele. Ele sabe que as pessoas tendem a tomar posição pela sua raça, né? Pela sua cor. Por exemplo, os europeus, eles não vão aceitar ser governado por uma pessoa que não seja europeia. Por exemplo, lá um símbolo, né, de lá é pessoas loiras, né, de olhos azuis. E assim em todos os demais lugares. Na Ásia não vão aceitar, por exemplo, na China eles não vão aceitar ser governado por uma outra pessoa que não seja um chinês. Na África eles não vão aceitar ser governado a não ser por um africano. E por assim vai. As pessoas tendem a tomar posição pela sua raça. E o maligno sabe disso. Ele vai usar o anticristo, né, a aparência dele e a confiança. No caso dos europeus, né? Em 2 Coríntios 11:14 fala que o maligno ele se transforma em anjo de luz. Só que as pessoas não podem, de certa forma, tomar posição ao partido, né? Porque o próprio Salvador fala em Marcos 10:18. Ele fala, por que você me chama bom? Homem nenhum nessa terra é bom. Só o Altíssimo é bom. Só que o Altíssimo ensina aqueles que são seus a bondade. Não é porque uma pessoa é boa que todos os demais vão ser bons. E não é porque um é mau que todos os demais vão ser maus. A pessoa tem que analisar. E o maligno ele faz isso, ele cria divisão. Ele divide. Ele divide porque ele sabe que o reino dividido não subsistirá. Ele divide, por exemplo, em todas as formas, religião, sistema econômico, de todas as formas, raças, sistema econômico, por exemplo, capitalismo, socialismo, ele vai criando várias coisas, fascismo, ele vai dividindo. Religião, islamismo, cristianismo, raças, brancos, pardos, negros, ele divide. Divide para conquistar. Nesses países em que há muitas divisões, né, de raças, religiões, na tribulação vai ser, de certa forma, terrível, né? Vai ser terrível. Porque em 2 Coríntios 11:14, como eu falei, fala que o maligno se transforma em anjo de luz. E para os islamitas, eles acreditam que o anjo
Gabriel apareceu para Maomé. E daí saiu o Alcorão. Só que o anjo que apareceu para Maomé não foi Gabriel. Como eu acabei de falar, 2 Coríntios 11:14 fala que o maligno ele se transforma em anjo de luz. O anjo que apareceu para Maomé não foi Gabriel, foi o maligno. Ele engana as pessoas. Ele coloca uns contra os outros. Ele vai fazer islâmicos matarem cristãos e cristãos islâmicos. Ele faz assim. O que aconteceu em Israel é um exemplo do que vai acontecer no mundo inteiro. Muitas pessoas pensam que é só em Israel, mas não é. Vai acontecer no mundo inteiro. E principalmente nos países em que há divisão de religiões, cristãos, islâmicos e de raças, negros, brancos, principalmente nesses. Países como Rússia, em que há uma... e França também, países europeus também, França, Alemanha, esses países em que há uma comunidade grande de muçulmanos, vai ser terrível a tribulação. O cavalo vermelho fala que vai um matar o outro. Vai ser terrível. Até na Alemanha estavam querendo criar um califado islâmico. Imagina os demais países. Todos os países. Está tudo dividido, no mundo inteiro. De uma forma ou de outra. Seja por raça, por religião. Tem vários países na Ásia. Até na Ásia tem países que tem uma quantidade grande de islâmicos. A Índia tem milhões de islâmicos. China, Rússia, como eu falei. Na Europa, França, Alemanha, Espanha. Até na África. A África é dividida em duas. Tem a África do Norte, que é islâmica, e a do Sul. Que eles falam que é a África Negra, que é a maioria cristã. Tem tudo dividido. Muitos pensam que vai ser na grande tribulação. Praticamente não vai ter para onde ir. Vai ser terrível, terrível. Vai um se voltar contra o outro. Países em que, como eu falei, é uma população grande de islâmicos e cristãos, independente da cor ou raça, vai ser terrível. Países como Nigéria, Etiópia, em que há quase metade da população é cristã islâmica, vai ser terrível. Tanzânia, Rússia, como eu falei, França. Os cristãos que estão no Oriente Médio, na África, na parte norte, vixe. Aqui também, aqui nas Américas também. Na África, na Europa e na Ásia vai ser mais por religião e sistema econômico, capitalismo, socialismo. Rússia, China, Estados Unidos, está tudo dividido, irmãos. Dividir para conquistar. O maligno divide porque ele sabe que um reino dividido não subsistirá. Lucas 11:17 fala sobre isso. Aqui nas Américas vai ser por cor, raça. Países como Brasil, Estados Unidos, é bem dividido, né? Vixe, vai ser uma tribulação terrível. Vai um se voltar contra o outro. Se as pessoas não obedecerem os mandamentos do Altíssimo, que é amar ao próximo, perdoar, obedecer, não cobiçar mulher, dinheiro, não matar, não roubar, se as pessoas não obedecerem, vai ser um verdadeiro pesadelo, vai ser um inferno. A intenção do mal é matar todas as pessoas, independente de quem seja. E se não fosse o Altíssimo, ele teria conseguido fazer isso. Dividindo. Hoje em dia, o que reina nessa terra é cobiça, inveja, raiva, ódio. As pessoas não obedecem a lei do autismo. Tudo que está na lei que o autismo falou para não fazer, as pessoas fazem. Matam, roubam, cobiçam mulher, dinheiro, bens. Por isso que o Salvador fala em Marcos 13:20, que se aqueles dias não fossem abreviados, carne nenhuma se salvaria. Não se salvaria mesmo, não. Está tudo dividido. É um mundo dividido. Quando for aberto o segundo selo, o cavalo vermelho, agora as pessoas, muitos não percebem, mas quando chegar o segundo selo, o cavalo vermelho, todos vão perceber. Vai um se voltar contra o outro. Seja por cor, religião, sistema econômico. As pessoas, elas lutam muito umas contra as outras, né?
O maligno ele vai criando inimigos. Capitalismo, socialismo, brancos. Ele vai criando inimigos. Negros, ou seja, ele coloca divisão. Ele vai criando inimigos para as pessoas esquecerem que é o verdadeiro inimigo, que no caso é ele. Em Efésios 6, do 10 ao 12, o apóstolo Paulo ele fala que é nosso verdadeiro inimigo, contra quem devemos lutar. Efésios 6, do 10 ao 12, é o que fala. Concluindo, fortalecei-vos em alma e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de alma para poderes ficar firmes das ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. É um sistema em trevas mesmo. É um sistema maligno. Seja religioso, econômico, seja no que for. Ele divide. Ele divide. É isso que o maligno vai fazer. Colocar uns contra os outros. Negros e pardos contra brancos, islâmicos contra cristãos, capitalistas contra socialistas. Isso é um verdadeiro pesadelo. E hoje em dia as pessoas, elas... Eu cheguei a falar isso em um vídeo. As pessoas, elas fecham as portas para aqueles que são bons e abrem para quem é ruim. E no fim você vai ser assim mesmo, né? Porque os que são do autismo, quer queira que não, vão ter que sair do sistema. Todos os que aceitarem a marca já estão praticamente condenados. Os que são do autismo vão ter que sair do sistema. Era isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Eu queria estar falando sobre o que acontece no mundo e sobre a lei, né? Porque o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. E ele vai fazer desobedecer. Ele cria divisão. Por quê? Porque na lei do autismo fala para não matar. Toda a lei do autismo se resume a amar o próximo como a si mesmo. O maligno faz desobedecer a lei. É tudo por causa disso. Tudo isso é só para fazer as pessoas desobedecerem a lei. Por quê? Porque em Êxodo 32, 33 fala que todos aqueles que pecam têm o nome tirado do livro da vida. E quem tem o nome tirado do livro da vida vai para o lago de fogo. Apocalipse 20 fala sobre isso. Apocalipse 20, 15 fala que o nome não estiver no livro da vida vai para o lago de fogo. É uma armadilha do maligno. E todos aqueles que não obedecerem os mandamentos do autismo, amar ao próximo, perdoar, não cobiçar, todos os que não obedecerem estão condenados. O maligno fez as pessoas que embaixo da lei desobedecer. Porque assim elas vão para o mesmo lugar que ele vai. É traiçoeiro. É uma armadilha. Por isso que no Cavalo Esverdeado fala que a morte vai vir ceifando na vida das pessoas, o inferno com ele nas almas. Quase ninguém obedece a lei do autismo. O mal ele cria divisão, raiva, ódio. Ele cria essas guerras. Só você parar pra ver. Não só as guerras mundiais, teve guerras também de sistemas econômicos. As guerras mundiais foi principalmente por causa de cor, de raça. Mas teve também as por causa de sistemas econômicos. Vietnã, capitalismo, socialismo. Teve também as de religião. O exemplo é Israel, né? O que está acontecendo em Israel. O que acontece em Israel é o que vai acontecer no mundo inteiro. Agora as pessoas não conseguem, muitas não conseguem ver. Mas na grande tribulação, quando for aberto o segundo selo, o cavalo vermelho, todos vão perceber. Tudo vai entrar em conflito. Um vai se voltar contra o outro, seja por cor, religião, sistema econômico. Era isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. O que aconteceu em Israel, muitos pensam que é só lá no Oriente Médio, mas não. Não é só no Oriente Médio. O que aconteceu em Israel vai acontecer no mundo inteiro. Os islâmicos, principalmente esses mais radicais, eles não são contra apenas contra os judeus, mas também contra os cristãos. O que aconteceu em Israel vai acontecer no mundo inteiro. É uma questão de tempo. Como eu falei, países em que há uma divisão grande entre cristãos e islâmicos, independente de onde seja, na Ásia, na África, na Europa, vai ser um verdadeiro pesadelo.
Por isso que estão enchendo a Europa de islâmicos. Não só a Europa. A Europa e o mundo. Estão enchendo a Europa com islâmicos. Na África também. Na Ásia. Países como a Índia, milhões. Índia e Rússia. Milhões de islâmicos. É assim que vai ser. O mal divide porque ele sabe que o reino dividido não subsistirá. Ele coloca uns contra os outros. Por quê? Porque na lei do autismo fala para não matar. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Que o autismo esteja com todos vocês.